Imagine abrir uma empresa hoje e anunciar que seu grande diferencial competitivo é ter energia elétrica e internet. Parece algo nada a ver assim, um absurdo, não faz sentido isso. Porque ninguém escolhe uma empresa por causa disso. A gente simplesmente espera que ela vai ter isso. Só que lá em 2003, o jornalista Nicholas Carr, ele lançou uma ideia que causou polêmica no mundo dos negócios. Ele lançou um artigo chamado IT Doesn't Matter, que significa TI não importa. Mas relaxa aí, que ele não estava querendo dizer que a tecnologia é inútil. O argumento dele é outro. Carr estava falando que a tecnologia estava deixando de ser algo exclusivo e virando algo básico nas empresas, como eletricidade, telefone, água encanada, essas coisas assim. E olhando para o mundo de hoje, dá para entender por que ele estava falando isso. Hoje, uma empresa pequena consegue usar de serviços que antes eram exclusivos de empresas grandes. Ela pode armazenar arquivos na nuvem com Google Drive, ela consegue fazer reuniões pelo Zoom e consegue até usar inteligências artificiais como o ChatGPT, por exemplo. Então, ter acesso à tecnologia ficou bem mais fácil. Logo, se uma cafeteria usa as mesmas ferramentas digitais que uma grande rede, ou se uma startup consegue usar servidores parecidos com os de grandes empresas, gigantes assim, só ter tecnologia não é mais o bastante para se destacar. Em outras palavras, a tecnologia deixa de ser o diferencial e vira o ponto de partida. Mas a verdadeira pergunta é: será que isso ainda está valendo no mundo onde as empresas competem usando dados, algoritmos e, mais importante, a inteligência artificial? O artigo foi lançado em 2003. De lá para cá, diversas mudanças aconteceram na sociedade. E o contraste daquela época para hoje se vê tanto no mercado tradicional quanto no mercado de tecnologia. Um serviço que é muito comum, a nossa geração está bem familiarizada, é o serviço de assinatura. A Netflix, a HBO, a academia, até a barbearia faz programa de assinatura. Você paga uma mensalidade e com essa mensalidade você tem acesso aos serviços. No mercado de TI funciona da mesma forma. Como a infraestrutura se tornaram commodities, tem um baixo valor, porque são produzidas em grande quantidade. Da mesma forma, data centers e diversos outros serviços de TI. Quem já trabalhou em alguma empresa com atendimento ao cliente ou na parte ali de finanças, percebeu que tem todo um sistema estruturado para linkar cada departamento. Provavelmente esse sistema foi adquirido pronto pela empresa, porque nesse cenário é muito mais vantajoso você ter acesso a um produto, um serviço, sem se preocupar com a infraestrutura dele. Os gigantes da tecnologia, como o Google e a Amazon, investiram bastante em data centers. As empresas têm um volume grande de dados, precisam armazenar. Essas empresas resolvem esse problema. Esse tipo de serviço funciona e é muito mais eficiente do que você abrir sua empresa, comprar um terreno, colocar data centers lá, investir em estrutura, investir em pessoas, para aí conseguir armazenar seus dados. É como se você quisesse montar uma Smart Fit dentro da sua casa. Os ganhos não cobririam as despesas. Nesse cenário em que tudo está sendo terceirizado no sentido de tem uma empresa que faz isso, então eu vou assinar o serviço dela. O profissional de TI deixou de ser aquele que constrói ser aquele que constrói uma nova estrutura. Deixou de ser aquele que constrói uma nova estrutura toda vez que precisa criar um sistema. O nosso papel deixou de ser de criadores para pessoas que se alinham à estratégia da empresa e focam no objetivo. Dentro da tese de Carr, a gente ainda consegue achar um pequeno contraponto, que é a IA. Hoje em dia, se você simplesmente assina uma API qualquer, o seu concorrente vai estar fazendo o mesmo. Você não tem nenhum diferencial por isso. Você segue até na cartilha de Carr. A partir do momento que algo fica acessível, é comum, não é diferencial. Você é só mais um que utiliza IA. Para uma IA realmente ser um diferencial no dia de hoje, você precisa dar um banco de dados, informações para ela trabalhar em cima. Nós vemos algumas empresas muito grandes fazendo isso, como por exemplo a Nubank ou a Netflix. A Netflix é o melhor exemplo que eu consigo achar para explicar sobre isso.
A Netflix, ela sabe, ela tem no banco de dados dela, os filmes e séries que você assiste, os gêneros que você gosta, os horários que você assiste, quando que você geralmente pausa, as séries que você desistiu de assistir, eles também deixam registrado. Tudo está registrado pro banco de dados dele. Tudo a IA deles sabe. Ou seja, ela vai ser muito mais certeira ao te recomendar alguma série do que se não tivesse esse banco de dados, não tivesse toda essa informação. E o que seria a Netflix sem esse banco de dados, sem essa IA treinada para esses casos? Seria bem ruimzinho, porque pensa comigo, se ele não tem essas informações, ele não sabe o que te recomendar. Então ele só vai recomendar qualquer coisa, séries e filmes que muitas vezes nem condizem com você, não tem nada a ver. Então, como acabamos de ver no caso da Netflix, o TI ele volta a importar quando ele é personalizado. O que torna o exemplo da IA generativa tão interessante para contrapor a tese do Carr é que, se por um lado dá para dizer que produtos como ChatGPT, Gemini e Claude são de fato a mesma coisa, isso é, se trata de uma comodização do TI, por outro lado, quando a gente olha o resultado, a parte financeira, a parte do dia a dia, a história é diferente. Então, por exemplo, um estudo recente da Scale AI em parceria com o MIT mostrou que para cada empresa bem-sucedida na implementação da IA no seu processo, você teve 19 que falharam. Então, isso não grita commodity, isso não grita homogêneo, pelo contrário, grita particularidade. E isso que é bacana da gente pensar no sistema de informação, né, no nosso curso. O nosso trabalho é olhar a TI como meio, não como fim. É pegar esse produto que pode sim ser visto como uma commodity, mas fazer uma implementação que é particular, que não pode ser tratada como homogênea. E é bem nesse ponto que aquela metáfora com a energia elétrica morre, porque a energia elétrica que chega para mim é homogênea, né? É igual, independentemente de quem está me fornecendo. E a aplicação também é. Eu ligar a luz aqui vai ser igual você acender a luz aí onde você está. Agora, quando se trata de TI, em particular, nesse caso dos LLMs, a história muda. Realmente fica particular e realmente a gente vê a importância que é o entender não só da tecnologia, mas do negócio e fazer essa ponte para que o produto final realmente entregue valor financeiro.